Bom dia, lindeusas! Que delícia tá por aqui nesse momento, né? Esse recomeçar, esse realmente tá de volta, traz uma energia, revigora e eu amo desafios. A minha convidada de hoje chegou, Bruna. Deixa eu convidar ela aqui pra gente ver sobre esse método, de como funciona, esperar ela aceitar ali a solicitação. Opa, calma aí. É Aê, assim, ao vivo sempre dá as travadinhas. É desse jeito mesmo. verdade. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Poli, e você? Tudo bem também. Como o pessoal não sabe, né? Eu quero que a gente conte aqui para todo mundo saber a nossa história. E, claro, saber um pouquinho mais de você. Eu quero saber, Bruna, como que você me conheceu? Saiu de tudo aqui. Então, a gente se conheceu foi bem na época da pandemia, né, Poli? Acho que eu comecei bem no auge da pandemia, Não, né? mas como você me Foi... conheceu como pessoa primeiro? Não como Ah, profissional. é verdade. Eu fui prof da escola, né, durante um bom tempo, né? Dava aula de balé para ela, mas a gente não tinha tanto contato ainda, né? Mas já sempre admirei seu trabalho, sempre tive sonho de fazer algum procedimento com você, desde lá de trás, né? Então, para mim, diz pra gente, né, de onde você fala, o que que você faz, conta um pouquinho de quem é a Bruna. Então, eu sou professora, né, de balé. Eu agora tenho a minha escola, ó, o filho apareceu aqui na live. Oi, Enzo. Olha lá, o Enzo tá tocando terror. Então, eu sou professora, sou casada, sou mãe, tenho uma escola agora de dança aqui na cidade de Apucarana. Eu sou formada em educação física também, onde eu atuei por um tempo nessa área, né? Eu sou consultora de beleza também, vendo produtos Mary Kay. Então, essa sou eu, né? Mil e uma utilidades, faço mil coisas no dia É a mulher e vivo na... moderna, né? Porque a gente reúne mãe, empresária, empreendedora. Essa é a mulher moderna, não é mesmo? É, E agora, da forma profissional, como que você me encontrou? Como que você me conheceu? Então, foi bem no começo da pandemia mesmo. Eu comecei a seguir o seu perfil daí, que eu não seguia antes, né? Aí a gente começou a conversar, eu me interessei muito e marquei uma. Eu acho que eu queria fazer, era outro procedimento, acho que era criofrequência, né? Que eu via os resultados, eu ficava, gente, eu preciso disso. E eu tava com umas gordurinhas me incomodando. Aí foi eu e meu marido ainda na época, né? Eu fui, fiz a avaliação. Aí a gente já fechou o pacote, comecei a fazer. Aí comecei a ver muito resultado. Desde a segunda, terceira sessão eu já comecei a ver resultado. Aí o meu marido também entrou no embalo, né? Aí ele quis fazer a avaliação, tudo certinho. E acabou que não deu para ele fazer, né? Mas eu fiz, eu amei, eu tive muito resultado. Eu acho que eu perdi o quê? 10 centímetros de flancos aqui, né? Que eu fiz os flancos, né, Poli? Aham. Eu perdi acho que 10 centímetros. Eu fiquei assim, gente, 10 centímetros. Ele me matava na academia e não perdia um centímetro. Eu falei, gente, fiquei muito feliz com o resultado. Aí depois disso, né, eu finalizei a criofrequência e fiquei na drenagem. Só que a drenagem da Poli é a drenagem, né? É diferente, não é só a drenagem. Ela faz um misto de tudo. É maravilhoso, gente. Eu chegava cheia das dores, né, Poli? Porque eu dou aula, então, assim, isso desgasta muito do meu corpo. Eu dou aula, eu treino. Então, o meu corpo, assim, chega no final da semana, gente, eu não tô aguentando nem comigo. E eu chegava cheia de nó, cheia de dor, e eu saía de lá. Nossa, parecia que não tinha nada. Ela tirava com a mão. Eu não sei o que que ela tem nessas mãos dela, que ela tirava com a mão todas as minhas dores. Então, assim, muito satisfeita, muito satisfeita. E eu não consigo trocar por nada. A folha é a minha mão mágica que tira todas as minhas dores, meus problemas também, porque é um momento que a gente fica junto ali. Eu falo, não é só cuidado com o meu corpo, é um cuidado com a alma também. É um momento, assim, diferente que a gente tem junto, sabe?
A gente cria uma afinidade com a pessoa e uma amizade que parece que se você não vai, tá faltando algo na sua semana. Então, é assim, é incrível. O atendimento da Poli é maravilhoso. Né, Poli? Até fazer um parêntese aí, né? Muito tempo, Bru, eu vendi como drenagem linfática, mas eu sabia que o que eu entregava, de fato, não era somente uma drenagem, né? Porque reunia técnicas de outras plataformas que a gente tem no ramo da estética, reunia saúde, reunia também um tanto de terapia, né? E todo esse conhecimento eu implementei para realmente ter esse método, né, que hoje a gente trabalha como Piumaniza. Na época, sim, eu vendia como drenagem linfática, mas assim, quando o paciente chegava para mim, ele sabia, né, que o quanto era diferente, porque são dores, são problemas, né, é a saúde que muitas vezes é colocada ali em xeque, e o quanto é importante a gente entender tudo isso para trazer e transformar a necessidade do paciente. É o que eu falo sempre, né? Quando eu estou dando aula, ou mesmo quando a gente está em conversas, né, com algumas alunas. Eu falo sempre, o olho da profissional tem que ser um olho muito clínico, porque você tem que olhar para a paciente, entender o que ela precisa. Você tem que realmente escutar o que ela precisa, né? Mas na hora de entregar, sabe? Na hora de entregar, você tem que dar esse passo a mais e conectar o que ela quer com o que ela de verdade precisa. E nisso a gente só consegue tendo esse olhar humano, né? Porque a gente lida com pessoas, né? Assim, eu não gosto muito de termo técnico, de quando eu vou receber paciente, ou mesmo quando eu estou ensinando, de ficar usando muito termo técnico. Eu gosto de simplificar a vida da paciente. Sabe o que me veio agora na cabeça? Uma vez que você me perguntou, eu não lembro o que era, que daí eu parei tudo no meio da sessão, comecei a dar uma aula para você. Você olhou assim para mim e falou assim, não entendi nada. Eu entendi tudo. Não entendi nada. Daí na hora eu fiquei me perguntando, né? Eu falei, caramba, né? Como a gente precisa mesmo ser prática. Quando você olhar para uma pessoa, quando você se conectar com ela, você entender de fato o que ela está te perguntando para você responder da forma mais simples possível. Não é verdade? Exatamente. Nossa, mas é assim, eu já fiz várias drenagens em outros lugares. Eu fui conhecer outros lugares, até depois mesmo de ter ido aí. E assim, nada se compara. Então, assim, não era drenagem que você fazia, não era apenas, entendeu? O seu método, você tinha que fazer o seu método mesmo, porque é totalmente diferente. Você sai daí, é uma coisa que se você pudesse, você ficava o dia inteiro aí fazendo. Porque é incrível. Igual eu falei, trata o emocional da gente. Quantas vezes eu chorei aí, né? Pô, você fazendo massagem em mim e eu... Nossa, você sai leve. O corpo, eu preciso muito, porque igual eu falei, eu uso muito do meu corpo. Então eu tenho muitas dores, eu sinto muito cansaço. Inchaço, eu sou uma pessoa que retém muito líquido no meu corpo, eu incho muito. Então, a Poli, a técnica dela, gente, vocês não têm noção. Eu até gostava, porque eu falava assim, nossa, eu tô sentindo a aguinha passando pelo meu corpo. Porque assim, gente, remove tudo mesmo. Eu saía daí, se fosse medir, da hora que eu entrei para a hora que eu saí, já dava diferença na medida. Então, tipo assim, era incrível, incrível. Até quando eu ia fazer alguma foto, alguma coisa, né, pô, você falava, corre aqui, vamos fazer uma drenagem antes, que antes era drenagem, né? Vamos fazer uma drenagem antes pra você ficar enxutinha. Aí eu ia, fazia. Então, assim, dá muita diferença, gente. É incrível mesmo. Qual que é o lugar, Bru, que você olhava assim, dentro do seu corpo ou na parte exterior que você sentia mais diferença no fluir da sessão ou ao término da sessão? Nas pernas. Muito. Nas pernas. Inclusive porque eu também tenho um pouquinho de dor no ciático, né? Eu tenho um pouquinho de problema. E, nossa, como que você foi a única que conseguia pegar no ponto mesmo e conseguir tirar essa dor de mim. E, nossa, me atrapalhava muito no profissional, né? Sentir essa dor, sentir essas dores. E as suas sessões acabavam com as dores, né? Então, as pernas, muito, porque eu retenho muito líquido. Então, ficava cheio de aqueles furinhos, né, que a gente não gosta. Então, eu sentia muita diferença. Eu saía daí, a perna já estava bem
né, mais afinada, assim, mais desenhada. Eu adorava, E né? Aí juntava com a formato academia. você sentia? Desculpa, não Oi? entendi. Não pode perguntar. É, quando você fazia o procedimento total nas pernas, além da celulite, que você via muito resultado, você sentia o relaxamento? Sentia. Aham. Sentia, tirava todas as dores, né? Principalmente aqui atrás, né? Que é o ciático. E as dores mesmo do meu trabalho, que eu faço bastante exercício, né? Aliviava muito, 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 muito. O que mais eu sentia sempre, né? Que eu reclamava era nos ombros, né? Que eu sou muito tensa, então eu chegava cheia de nozinho nos ombros, né? Aí você com aquela mistura toda, e ventosa, e a drenagem, e a massagem relaxante. Gente, é tudo completo. Não é drenagem. Não é drenagem mesmo. Não podia chamar desse nome já desde o começo, né, Poli? Que é o seu método desde o começo. É drenagem, ela fazia a ventosa junto. É um negócio que não tem explicação. Aí eu saía, meu ombro até, né, Mas, abaixava, assim, era incrível. Hã? e para o desenvolver da semana, qual o fluxo que o seu corpo pedia? Quantas vezes você fazia? Quantas vezes você faz? Como que funciona para você? Qual que é o ideal que você fala assim, olha, eu faço tantas vezes e para mim funciona? O ideal é duas vezes na semana. Uma só eu achava pouco. Eu achava pouco para o meu desgaste físico, né? Então eu achava pouco. Assim, uma no começo da semana e uma no final, né? Ou no meio e no final da semana, sabe? Dias intercalados. Então, para mim, o ideal mesmo são 2 vezes na semana. Quando, No mínimo, né? Porque eu queria todos os dias. e quando você fazia uma vez na semana, qual o período que tudo aquilo que eu aplicava durante a sessão ainda fazia sentido para o seu corpo? Você ainda sentia os benefícios? Por quanto tempo? Assim, eu fazia no último dia da semana, eu acho que eu fazia na sexta-feira. Até lá pra quarta-feira eu ainda estava legal, mas daí eu já começava a sentir uma necessidade, né? Uma terça, quarta-feira eu já começava a sentir aquela necessidade de ir novamente, quando eu fazia uma vez na semana. O método para o seu ciático significou o quê, Bruna? Ai, tudo. Tudo. Era uma dor que me incomodava muito, 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 muito. Assim, tinha dias que era insuportável. E eu acordava pensando assim, nossa, hoje eu vou ter que dar aula das 8 às 6. Como que eu vou fazer com essa dor? Né? Então, até na hora de dormir, não achava posição que passasse essa dor. Então, assim, para mim foi tirar com a mão, sabe? E tinha meses de eu nem sentir a dor mais. Não senti nem o começo dela. Então, assim, parece que foi uma cura mesmo. Para mim foi uma E cura. você, por exemplo, sentia mais dores no ciático em relação ao seu fluxo de vida, por conta da correria, de dançar, ensinar, ser professora, ser diretora, né, de uma academia de dança? Ou você acredita que também tinha alguma relação com o clima? Como que o seu corpo sentia essa necessidade de tratar o ciático? É um pouco dos dois. Um pouco por causa né, do tanto de exercícios que eu fazia. E às vezes, né, mesmo sendo professora, você sempre pegava no meu pé, falta dar aquela alongadinha, professor. Então, assim, porque ajuda muito, né? Então você me cobrava bastante também. E em dias frios, parece que eu sentia mais também. Dias frios, né? Parece que dava uma pegadinha a mais ali do que em dias de calor. Não sei se faz sentido, mas eu sentia. Eu sentia uma diferença. É isso Doía. mesmo. O ciático, ele é um problema que ele atinge a grande maioria de mulheres, né? E principalmente quando tá frio. Então, a gente que tá aqui na região sul, a gente observa que ficou inverno, tende a ter mais pacientes procurando, buscando esse tipo de tratamento. O ciático, ele é tratado na saúde, né, na parte médica, com medicamentos, né? São os fármacos que a gente fala. Popularmente a gente fala tudo como remédio, né? Mas são os fármacos, aquele que a gente vai lá na farmácia e compra, né? Só que quando a gente olha com um olhar mais humanizado para uma paciente, a gente entende que medicamento tende a solucionar um problema e possivelmente acarretar outro problema, né? Então, infelizmente, isso é um mal que
a população em peso, né, peca e passa por isso. Não tem muito como não ser dessa forma. Olhando da estética, eu entendi que tinha uma forma da gente fazer essa junção, conhecendo, né, cursos que eu já fiz em vários lugares do Brasil, que a gente reunia uma técnica e um uso para a gente poder alcançar um resultado maior. Eu não sei se eu já te contei isso, né? Mas quem eu testava tudo era meu marido. O Emerson, meu Deus. Eu ia lá, aprendia e aplicava. Eu ia lá, aprendia e aplicava. E ele tinha muito problema no ciático. E eu lembro que quando eu comecei a tratar, tudo eu comecei a tratar nele, porque é incomum no homem. É muito mais comum na mulher, né? Mas quando eu entendi tudo isso, eu falava assim, ele é... Vou conhecer, testo e aplico. E foi assim que eu consegui desenvolver para o ciático. Mas eu confesso, viu, Bruna? Atender e ver o seu desenvolver, né, do começo da sessão até o final, porque eu sempre falei para você, seu corpo é uma bênção, porque ele responde muito rápido e não é comum. Não são todas as pessoas que a gente consegue, ao iniciar um protocolo de tratamento, e ver outra pessoa muito diferente no mesmo dia, no mesmo processo, sendo que um procedimento desse dura em média 1 hora, né? Muitas vezes, você lembra, passava um pouquinho da 1 hora. Você lembra disso? Você falava que eu estava muito inchada, que estava muito, né? Você tinha que ficar mais um pouquinho. Eu adorava. A figura tem compromisso, né? Porque precisa ficar. E isso é uma coisa que eu acho muito legal. Você que agora empreende, né? Você sabe um pouquinho quando você pega uma aluna lá, que ela precisa de um pouquinho mais da sua atenção, né? Por isso que é importante, que é uma coisa que eu nunca tive a prática, de marcar paciente um subsequente do outro. Né? Que é uma coisa que eu acho muito válido, porque a paciente, ela tá ali, ela precisa daquele momento individualizado dela. E às vezes a gente não sabe, né? Vai passar 10 minutinhos, 15 minutinhos, é o que eu falo de você entregar um pouquinho mais para a paciente, para realmente você saber o resultado. Que ela tá saindo dali e deixando o problema dela, não comigo, né? Mas assim, longe de tudo que a gente estava sentindo. E agora você empreendendo, como que tá o corre? Tá bem corrido agora. Épocas de matrícula, tá bem correria. E logo começa as aulas, né? Quarta-feira já começa. Então, já logo eu tô aí. Para tirar as dores. E essa sessão que você faz, né, de drenagem, quando você faz ali na região das pernas, que é onde você mais sente essa necessidade, esse resultado, né? Qual seria o segundo lugar que você sente que o toque humanizado do Fio Humaniza mais te trouxe resultado? Os ombros. Eu sinto muita dor nos ombros também. Não sei se... Eu sou muito tensa, né? Eu fico muito tensa. Então, igual, agora mesmo eu tô super tensa. Dá pra ver que tá cheio de nó meus ombros. E quando você faz a sua... a massagem, você faz a ventosa, junto com a massagem relaxante e a drenagem, né? Que daí isso tudo inclui e é o seu método. Aí eu sinto um relaxamento muito grande. Então, são as duas partes que mais incomodam. As pernas, por questão do inchaço e do nervo ciático, e os ombros, por causa dessa tensão, né? Tem vezes que você ficava quase 1 hora só nos meus ombros, lembra? Para tirar essa tensão, esses nozinhos, esse líquido que acumula bastante. Então, eu sinto bastante diferença. Certo. E, assim, um terceiro lugar, se você fala assim... o método completa as minhas pernas, dá um resultado muito bom. Nos meus ombros, porque eu sinto relaxamento. E o próximo local do seu corpo que você observa, qual seria? Abdômen. Abdômen. Muito. Nossa, ele... Perfeito. Perfeito. Ele desincha bastante, sabe? Minha barriga já estava ficando negativa. Preciso urgente dos seus toques. Então, assim, é maravilhoso. O abdômen é assim, mais visual, sabe? Que você vê na hora a diferença, né? Não é questão de dor nem nada. Daí é estético mesmo. Daí é a parte que toca na estética, né? De você olhar e falar, nossa,
como diminuiu, como desinchou. Então é perfeito. Abdômen é necessito. A nossa rotina, ela é uma coisa que ela é muito maçante, né? Ainda mais a gente que empreende, que é mãe, né? Que a gente tem boletos, é uma vida normal, porque às vezes as pessoas olham e acham que a nossa vida na internet é tudo às mil maravilhas, mas é uma vida comum, normal, né? Editada, porque a gente, né, edita aquilo que a gente quer transparecer para as pessoas que seguem, para o nosso público, etc. Mas assim, olhando a sua vida de correria, o método P-Humanism, ele mais te trouxe benefício em qual área? Como mãe, como profissional, como... Difícil falar, Poli, porque eu acho que foi em tudo. Difícil falar, essa é difícil. Porque assim, eu saía daí transformada, né? Como mãe eu melhorei, como empreendedora também, eu acho que assim, a gente tinha uma troca muito bacana, né? Igual eu falei, você não tratava só do meu corpo, não cuidava só do meu corpo. Eu acho que o principal ali é que cuidava da minha alma também. A gente trocava ideias, trocava conhecimentos, trocava, né? Várias conversas que a gente era maravilhoso. Então, eu melhorei muito em vários aspectos da minha vida. Muito mesmo, Muito né? bom. E o fato de sair daí transformado, você leva o dia de uma forma diferente, né? Você consegue fazer tudo melhor, tudo melhor. Eu acho que o corpo da gente comanda, né? Praticamente tudo. Então, se a gente estiver bem, se a gente estiver com o nosso corpo bem, a gente consegue fazer as coisas melhor. E você me disse que já testou outros métodos. Como foram essas experiências? Ah, é difícil falar, Polly, porque não nada chega perto. É assim, muitas vezes eu fui fazer a drenagem com aquela expectativa de, nossa, vai ser igual. Não. Nossa, dava vontade de parar, deu meia hora ali, já dava vontade, já deu, vou embora. Porque assim, não existe método igual, né? A drenagem em si, até quando você fazia somente drenagem, né, em alguns pontos, era muito diferente do que eu fiz por aí. Não tem comparação, né? A pessoa só relava em mim, ficava assim, parece que estava fazendo carinho, daí eu falava, calma, isso daí não é drenagem que eu conheço, não. Então, assim, é porque você fazia uma mistura de tudo, o seu método é diferente. Então, assim, quem faz com você, se sair por aí e fazer com outra pessoa, não consegue, porque fala assim, não, pera, isso daí não serve pra mim, não tá me dando resultado, não é desse jeito que eu gosto. Então, assim, não tem comparação. Ainda bem que eu fiz com você primeiro, né? Porque, ainda bem que eu fiz com você primeiro, porque daí eu já sabia o que era bom, né? Então, não é qualquer coisa que me agradava. Então, assim, não teve comparação. Até relaxante. Não, sabe, você vai fazer relaxante, eu não relaxava coisa nenhuma. Eu falava, calma, isso daí não é certo, não gostei. Modeladora também, que eu pedi pra você fazer uma vez em mim, lembra? E eu falei assim, mas não vai doer? Porque os outros lugares que eu fiz, eu sentia dor, eu ficava roxa. Daí eu falei, não, calma, se for daquele jeito eu não quero. E, a sua modeladora, além de eu ver muito mais resultado, eu não senti dor nenhuma. Então eu falei, nossa, calma, é muita diferença, é profissionalismo, assim, que não dá pra comparar. Então, assim, todos os seus métodos que você trabalha, além desses, são impecáveis, são os melhores. E não é puxando saco, não, é porque eu já fui em outros lugares e não aprovo. E eu sou muito sincera, se eu não gostei, e é isso mesmo. Então, assim, vale muito a pena. O diferencial no atendimento, eu acredito que quando você entende o que uma paciente precisa, né? Você busca conhecimento e aplicabilidade. Eu acho que isso é um diferencial do profissional em todas as áreas, seja na minha área, seja na sua área, é o conhecimento e a aplicabilidade. Eu percebo que tem dois erros que são muito clássicos, né, de empreendedores. Pessoas que buscam só conhecimento, elas, se você parar para conversar, né, por exemplo, eu me lembro de muitos profissionais da área da nossa cidade, da vizinhança, ou de lugares onde eu já tive, né? Já atendi, como São Paulo, Blumenau, Balneário Camboriú. E eu percebo que tem profissionais que têm muito mais anos de estrada do que eu, mas
para conversar com a pessoa, você sabe que ela entende, mas ela não aplica. E tem outros profissionais que eles compram cursos assim que são, vamos dizer assim, não tão confiáveis, né? Métodos que não tem comprovação nenhuma, e eles querem pegar aquilo ali e já sair aplicando, né? Assim, sem conhecimento, sem técnica. E eu acredito que é um pouco de tudo isso, né? Eu recebo muitos relatos de pessoas que falam, né? Ah, eu fui fazer drenagem linfática e a profissional, na hora de me atender, parecia que estava fazendo carinho, como você disse. Parecia que estava fazendo... passando creme, né? São esses os termos que eu costumo mais escutar. E quando você entende um pouco mais de anatomia, fisiologia, você consegue aplicar. Você fez educação física, né? Você sabe um pouco do que eu estou falando do conhecimento, né? Você pega um aluno na sua escola, você olha o desenvolvimento dele, ali você vai traçar um plano de ação. E para a gente não é diferente. E é exatamente assim quando a pessoa do direito, né? Como foi minha primeira opção, né? Foi ali que eu entendi que não era para mim. Mas, assim, a transição de carreira, ela é uma coisa que ela tende a pontuar um equilíbrio, um conhecimento maior do próprio ser humano. Mas eu acredito que ao você conhecer alguém e você querer gerar resultado, transformação, você precisa ter um pouco mais disso, de conhecimento e aplicabilidade. Porque a prática, Bruna, ela traz muito resultado, conhecimento de causa pra gente, não é verdade? Traz. Mas, igual você falou, tem que aplicar, né? Não adianta só, né? Às vezes a pessoa tem estudo, mas faz de qualquer jeito, faz qualquer coisa ali, mas... e a gente, na prática, aprende muito. Eu digo por mim aqui também, né? Eu comecei a dar aula, eu tinha 13 anos. Então, assim, eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo, conforme eu fui fazendo. Aí você vai desenvolvendo sua própria técnica. Ó, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Ah, vou juntar isso com aquilo, assim vai dar certo, né? Então a gente vai aprendendo ali conforme vai fazendo. E a gente vai criando nosso próprio, né, método, nosso próprio jeito de trabalhar ali. Então, é isso que você fez. E quando você me falou que ia, né, desenvolver e que ia ser o seu método, eu falei, isso mesmo, Poli, porque você é incrível, não tem outra pessoa que faça o que você faz. Eu já fui em vários lugares, ninguém fez isso. Isso que eu até pedi, eu falei, mas você não pode misturar um pouquinho disso com um pouquinho daquilo? Daí a pessoa, não, é ou só isso ou só aquilo. Eu falava, então tá, né, mas não supre minhas necessidades, no caso, né? Um erro grave, eu percebo isso é de qualquer empreendedor também, Bruno, é confundir paciente, fazer uma ligação direta entre paciente e dinheiro, né? Paciente, para mim, ele tem um link direto com o resultado. Eu não consigo olhar uma pessoa e não traçar um plano de ação, seja ela para estética, para o Humanizam, que é o que a gente está conversando, e não entender como funciona para ela e o plano de ação que vai ser melhor para ela, né? Porque os corpos, eles têm anatomia, entre aspas, iguais, mas as fisiologias, as necessidades são totalmente diferentes. Não é? Quando você entende isso e você pega a paciente e aplica o método realmente para você ter resultado, para você tornar ali na vida dela uma qualidade de vida melhor, é aí que você sai na frente, né? Às vezes as pessoas ficam, eu não vou entregar tudo, né? Numa sessão só, tem que entregar sim. Tem que entregar sim. A melhor propaganda que uma pessoa pode ter é resultado. Esse é o melhor marketing. Você pegar uma paciente que realmente tem uma necessidade que para você às vezes nem é tão clara, por isso que a gente, né, que no meu curso eu ensino muito a anamnese de sucesso, é você realmente traçar um plano de ação detalhado para a necessidade da paciente e entregar para ela o que ela precisa, né? Mas por que eu falo em confundir com dinheiro, né? Às vezes a pessoa fala assim, ela comprou tal pacote, eu vou entregar isso. Entrega um pouquinho mais. Sabe? Entrega. É aqueles 10 minutinhos ali que de repente, né? Você que empreende, vou falar pra você, né? Eu sou mãe, né? Se eu tiver que te deixar minha filha lá na sua escola, falar assim, Bruna, 10 minutos eu vou demorar pra chegar aí. Cuida dela aí mais 10 minutinhos que eu tô atrasada, mas segura aí. Isso faz o diferencial. Uma paciente, quando tá na maca, é a mesma coisa.
coisa. É a mesma né? coisa, Você é isso olhar mesmo. para ela querendo alcançar a necessidade que ela precisa. É verdade. Né? E assim, uma avaliação que você faça do meu método, do Pio Humaniza, tá? Eu sei que você já adquiriu outros protocolos de tratamento, a gente já cuidou de outras formas Uhum. de tratamentos estéticos, a gente já atingiu outras áreas, mas falando especialmente do Pio Humaniza para a gente poder finalizar. Qual seria a última avaliação que você faz do meu método? Tem alguma coisa que eu preciso, que eu posso melhorar? Olha, se melhorar, estraga. Já ouviu falar isso? Porque, não, para mim não tem nada que possa melhorar. Eu acho que já é um tratamento muito eficiente, de extrema qualidade. Então, assim, para mim, ele é perfeito. Eu acho que não falta nada nele, entendeu? Ele é muito completo, não falta nada. Se eu falar que tá faltando alguma coisa, eu tô mentindo. Então, a minha avaliação é 1000. É maravilhoso, Poli. Não tenho que melhorar. Se você melhorar mais que isso, pelo amor de Deus, né, Poli? Aí eu vou ter que morar aí. Porque Vai ser muito ele isso. traz necessidades igual. A Poli sabe as minhas necessidades. Quando ela vai atender outro cliente, ela vai saber as necessidades da outra paciente. Então, ela vai fazendo de acordo com cada, né, com cada corpo, com cada pessoa. Então, para mim, o método foi excelente, não precisa melhorar nada. Para mim, ele supre todas as minhas necessidades. Então era isso, Bruna. Eram essas as perguntas que eu tinha. Eu te agradeço imensamente pela disponibilidade, tá? Por responder, por estar aqui comigo. É muito bom saber que de alguma forma eu consegui, né, traçar um plano de ação que te trouxe benefício. Sim, com certeza. Eu que agradeço pelo convite, por, né, ter confiado aqui. Eu fiquei um pouco nervosa, mas eu agradeço demais. E estamos aí, né? Voltar a fazer meu tratamento, que eu tô precisando já. Volte, você será bem-vinda. Obrigada, viu? Nada por ele. Um grande Um beijo. beijo. Você sabe sair? Peraí.